Legionários e gladiadores em Mystara, um mundo perdido de Dungeons and Dragons. Vamos lá, galera, mais um episódio da nossa série sobre os Gazetteers, que são os grandes livros que contam sobre um cenário fantástico de Dungeons and Dragons que hoje em dia quase ninguém conhece, que se chama Mystara. Mystara tem uma premissa maravilhosa que é a seguinte: eles pegam as culturas da vida real que existiram, seja nações, reinos, povos, e passam na forma mais, digamos assim, poderosa deles para o mundo de fantasia. E com isso a gente tem em Mystara, por exemplo, tem os astecas, tem os povos ameríndios, tem os índios brasileiros, tem o Império Romano Bizantino misturado, tem vários dos tropes de fantasia, como por exemplo os Impérios dos Magos, que a gente vai falar também, Alfat. Tem de tudo aqui, é uma salada mista maravilhosa, é o melhor mundo de Dungeons and Dragons, na minha opinião. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu já apresentei todos os primeiros 14 livros da série de Mystara, que são os chamados Gazetteers, que são tipo uns almanaquezinhos que contam sobre uma região específica. Quando essa série acabou, eles lançaram uma caixa chamada Amanhecer dos Imperadores, que é essa belezura aqui, galera, olha só ela aí. E o Amanhecer dos Imperadores conta sobre essas duas personalidades, que é a Imperatriz Eriadna e o Imperador Tinkol I, respectivamente grandes líderes de seus reinos. Alfatia sendo o reino da magia, realmente no sentido assim que você pensar em qualquer livro ou história. Quando você imagina aquela coisa, reino de magos alucinados, poderosíssimos, doidos, fazendo coisa, Alfatia. Quando você imagina o Império Romano, conquistadores, legiões, gladiadores, Tiads. Então eles são esses arquétipos. E agora, como essa caixa é grande, eu vou dividir isso aqui em 3 vídeos. O vídeo de hoje é do ponto de vista de jogadores, ou seja, não vai ter spoiler sobre Segredos do Mundo, mas é para quem for jogar como Tiatiano. Você é de Tiads, você faz parte da região dos Legionários. Confere nessa caixa que eles fizeram realmente essa estrutura. Você tem esses 2 livrinhos aqui, que é o livro de Alfatia, né, que você pode ver que tem um tema babilônico, e a gente tem o livro de Tiads, que tem o tema Roma, e eles representam o que os jogadores pensam sobre as outras culturas, como é que eles mesmos se veem, ou ouvem falar sobre eles, do ponto de vista de cada uma das nações. Então, esse cara aqui vai ser quem vai nos acompanhar hoje, enquanto eu vou contar sobre ser um Tiatiano. E o livro já começa de uma maneira muito bacana. Ele começa contando a história de alguém que acabou de ser dominado, conquistado, o seu povo, pelos impérios de Tiads, que é um cara que vem das chamadas Hinterlands, as terras atrás, digamos assim, as terras perdidas, que seria a Gália do Asterix, do Obelix ali, passada pra Mystara. E no caso tá vindo esse herói aí, já dá até pra imaginar, né, meio que um Asterix ali no barco, e ele encontra um cara negro de cabelos grisalhos. Quando eu fui lendo, eu já tava vendo o Morgan Freeman, sacou? O Morgan Freeman com versão pirata, né? E ele vai, o marinheiro, e ele vai comentando pro rapaz, no maior orgulho que é, agora você vai chegar em Tiads, e você vai conhecer o que é um povo que é formado de todas as culturas. Então a primeira coisa que você tem que aprender é que a gente, Tiatiano, nós nunca medimos alguém pelo que aquela pessoa fala ou age antes de sabermos as intenções dessa pessoa. Porque o Império é tão grande que eles aprenderam isso, dessa coisa de por que você fez isso? Por que você falou assim comigo nesse tom e com essas palavras? Eu não vou me ofender rapidamente, eu sou um Tiatiano, eu sei que nós somos um povo enorme, que essa é a beleza do nosso povo, a gente quer trazer mais e mais culturas para enriquecer a gente. Então os Tiatianos não se veem como conquistadores, eles se veem como civilizadores, eles estão trazendo a civilização e juntando a cultura de todas as raças, tanto humana, elfa, tanto faz, para um berço só. Esse é o ponto de vista bem positivo da coisa, né? Ele comenta que, você, como um bom guerreiro, a gente ouviu falar que esse pessoal da terra de vocês são grandes guerreiros, talvez você possa procurar emprego com os gladiadores, pois lá a gente aceita a gente livre também, que tá a fim de enfrentar e tal. E ele vai contando um pouco, sempre nesse tom positivo, e essa historinha, ela termina com o Morgan Freeman dizendo que tá cansado e vai dormir, né? E o rapaz continua no barco ali, e aí chega uma moça, já dá pra ver, né? Aquela Jennifer Lopez ali, morena, bonitona, cabelo preto, uma cara de coragem assim. E ela olha pra ele e fala, olha, não acredito no que esse velho tá falando, não. Eu venho de Helskir. E Helskir é uma cidade que já viu o pior e o melhor de Alfatianos e Tiatianos, pois nós somos bem na fronteira entre esses 2 grandes impérios. E eu te falo, eu prefiro um Alfatiano no seu pior do que um Tiatiano no seu melhor. Porque Tiatianos, não ouve esse velho não, eles só querem tirar vantagem de você, a palavra deles só vale até o momento onde eles percebem que você não presta mais pra eles. Então, ela tem um ódio dos caras e comenta que não é pra confiar e tal, e aí fica aquela coisa na pergunta, o que é a verdade? A gente sabe, né? A verdade tá sempre ali meio no meio, um império desse tamanho, tem gente boa, tem gente ruim,
E quando você pega esse livrinho aqui e vai criar o seu Tiatiano, você vai escolher que tipo de herói vai ser você. Bem, o Império é gigantesco e agora bora falar um pouco sobre os principais lugares dele. No caso de Tiatis, a gente tem a Terra, a história original, como os Tiatianos acreditam que ela é, que é o que a gente vai contar hoje aqui. A gente não vai contar a história como os imortais sabem que é. Vai contar só como os Tiatianos, como uma pessoa do Império acredita que ela é. Eles acreditam que existiam 3 irmãos, ó o paralelo aí com a lenda de Roma, né? Que eram os 2 irmãos lá, o Remo e o Roma. No caso aqui são 3, que eram o Hatias, o Querendas e o Tiatis, que viviam numa terra ao sul muito longe, um continente que hoje em dia eles pertence até uma parte deles aos Hinterland. E nisso lá, esses irmãos decidiram explorar o mares e ver outras terras, talvez mais férteis. E nessa eles descobriram as terras que hoje em dia são o que eles chamam da parte terrestre de Tiatis, que é o pedacinho ali do continente de Brum, onde fica praticamente todo o resto dos Gazetteers que eu apresentei nos outros vídeos. E eles foram dominando essas terras, mas eles eram umas tribos assim, meio soltas ali. E no que eles foram pegando os povos, assimilando, e crescendo, e crescendo, e crescendo, eles não tinham essa estrutura de império nenhum. Eles eram 3 tribos grandes, aliadas pelo fato de serem lideradas pelos irmãos. Isso diz a lenda. Depois de 1, 2 séculos nessa alegria aí, chegaram do nada conquistadores. Feiticeiros de um poder absoluto, que saíram escravizando e dominando todo o mundo. Esses eram os Alfatianos. Os Alfatianos pegaram a região inteira ali. E subitamente esses tribos, né, meio primitivas se viram ali, uau, sob, né, o joio escravista. E foi passando o tempo e chegou a hora de uma vez eles se rebelarem. Por quê? Porque os Alfatianos foram ensinando para os Tiatianos todas as artes deles também. Por um lado eles foram surpresos com esse povo guerreiro aí, né, de Tiatis. Mas por outro eles perceberam, a gente tem que treinar eles. Até porque os Alfatianos só querem saber de magia. E ninguém no Império Alfatiano tem mais valor ou menos valor baseado em cor, raça, credo, nada disso. Agora em potencial mágico, aí sim. E no caso deles, eles pegaram os Tiatianos que tinham potencial mágico e treinavam essas pessoas. E aí, quando você é um Tiatiano, eles escrevem aqui: você acredita que você não só aprendeu as artes, como você melhorou elas, criou suas próprias, e em algum momento os Tiatianos se sentiram com força para tentar expulsar esses dominadores. E essa libertação aconteceu na forma de uma rebelião liderada por 2 amigos chamados Lucínios e Zendrólio. O Lucínios era um feiticeiro muito poderoso, o Zendrólio era um guerreiro muito poderoso, e juntos eles conseguiram eliminar os Alfatianos, né? Assim, eles fizeram tanta pressão, tanta rebelião ali, um esquema meio Che Guevara ali, que o pessoal de Alfate, no caso era o Alphas IV, o rei, ele, chega disso, tá beleza, fica pra vocês esse terreno aí. Ele já tava com estresses em outras regiões, e aí deixou lá essas tribuzinhas, né, porque era pequenininha a região, né, pros Tiatianos. E aí o Lucínio se declarou o primeiro rei. O problema é que, rapidamente, pouco tempo depois, seu amigo Zendrólio percebeu que o Lucínio estava ficando doidão, que nem era comum de acontecer com muitos feiticeiros alfatianos, é comum até hoje. E ele ficou temeroso, será que isso vai dar certo? Eu não sei, vamos ver. Nisso, enquanto ele ainda estava enlouquecendo, eles foram tentando pegar mais territórios de Alfátia, incitar mais rebeliões. Eles foram para outros aliados, como Ocalia, que seria meio que a Ásia, e como as Ilhas de Pérola, que é como se fosse a África, e falaram: galera, vamos lá, é a nossa chance, vamos se rebelar. Então, eles foram desafiando, isso que era uma tradição típica de Alfátia, é de feiticeiros se desafiarem para duelos. E como os feiticeiros têm as posições de poder, os Lucínios foi lá desafiando um por um, e derrotando eles, e se tornando o grande líder dessa coalição aí. Aí é aquela coisa, né? Hoje em dia os historiadores dessas outras regiões, da Ocalia e tal, eles falam que isso é tudo lorota. Eles chegaram, foi no pau mesmo, na covardia, tiveram altas traições, mataram esses feiticeiros. Teve só um feiticeiro que foi vencido num duelo pra valer mesmo. Isso é o que eles contam. Se você pergunta pro pessoal do chat, vai dizer: não, isso é exagero deles, porque eles querem desacreditar a gente. O Lucínios fez isso mesmo. Seja o que for a verdade aí, que a gente vai saber no vídeo com os Imortais, no fim das contas, o Lucínios realmente ficou doidão e o Zendrólio matou ele. Teve que matar o próprio amigo e aí virou o primeiro imperador de Tiatis. Quando o Zendrólio virou o primeiro imperador e juntou Tiatis todo, ele declarou que Ocalia e tal, não sei o que, também era parte do império, e não que era só uma coleção. No começo teve rebeliões, altas, né, o pessoal, como assim? Peraí, a gente perdeu um escravista para parar na mão de outro. Não interessa, ele saiu dominando todo mundo, disse que era, né, essa coisa da civilização, de que a gente só é junto fortes para se defender contra o Alfate e tal, e lá por aí foi. Quando o Zendrólio morreu, a Imperatriz Valência, que era a esposa dele, né, viúva, assumiu, e ela se revelou ainda mais hábil do que o seu marido, e conseguiu se tornar o que seria a Era de Ouro do Império. Esse primeiro começo foi para valer mesmo, ela trouxe lei, ordem, ela conseguiu fazer com que as outras galeras ficassem até orgulhosas de ser tiatiano.
Então Tiates foi crescendo, se tornando um lugar maravilhoso mesmo. A Valência, quando ela morreu, foi assim considerada a maior de todas as imperatrizes do povo de Tiates. E aí foram vindo outros imperadores e foram criando um império nessa época boa. E aí, como qualquer grande império, começou a vir a decadência. O pessoal, né, começou a vir corrupção, territórios longe demais, não tem controle, aquela bagunça. Pra piorar, a tribo dos Hattians, que tem um pouco assim do papel dos nazistas aqui, tá? Eles são uma galera que era uma tribo que ficou meio sempre não se misturando com os outros povos, se considerando a raça pura, não sei o quê. Começaram a querer se rebelar para ser os novos líderes de Tiates e botar as raças no lugar dela. Os Tiatianos, em geral, são uma galera, como dá pra ver, que junta todas as culturas. Então aí, o que vocês estão falando aí? Estão doidos? Altas brigas, derrubaram os caras, alucinaram com eles de tal maneira que até hoje, 700 anos depois, quando você começa uma campanha, nenhuma cidade de Hattias pode ter muro em volta. Olha só. É tipo pra mostrar pra eles, não inventem não, vocês não vão fazer mais isso não. Mas isso é um tema nas campanhas de Tiates, tá? Se você for de Hattias ou encontra Hattianos, que eles ainda têm essa coisa aí. Ok, continuando. E com isso, veio essa era boa, mas começou a debandar, começou a cair. E aí no que começou a dar errado aí, chegou os chamados anos dos reveses. Alfátia começou a atacar de novo, daqui a pouco já foi dominando outras regiões, voltou ali, e quando deu mais ou menos uns 600 anos depois, pronto, o Império já estava caindo na mão de Alfátia. Vários conflitos de regiões foram perdidas também. O pessoal de Laruan estava agora com Alcalin liderando as rebeliões deles para se libertar do joio tiatiano sobre Laruan. É só ver o nosso vídeo sobre os árabes de Dungeons and Dragons. E nessa, o Império começou a cair. E quando deu assim mais ou menos no ano 900, Alfátia viu a chance deles e começou a pegar tudo mesmo. Chegou a entrar em Tiates, a capital. Né? A capital de Tiates é chamada cidade de Tiates, mas só quem fala isso são estrangeiros. Se você é um tiatiano, para você existe Tiates, Império, mas você fala de Tiates, você tá falando também tipo, de Roma. Roma significa império e a cidade ao mesmo tempo. Igualzinho, né, na vida real. Pois bem, e aí lá em Tiates, os caras foram dominando, O que aconteceu? Apareceu um cara. Semelhante a muitos tiatianos, um que foi imigrante, que foi adotado pelo povo. Um cara que veio lá das terras do norte, dos vikings, no Ostlander. Só que tinha sangue misturado também de várias pessoas, que é o Tinkol I. E o Tinkol, ele era um gladiador fabuloso, muito inteligente. Ele é tipo o Ben-Hur, sacou, galera? Ele é o Ben-Hur. Ele é o filme do Gladiator ali e rola exatamente aquilo. Ele vai e organiza todos os gladiadores, todo mundo na defesa de Tiates quando os alfatianos foram atacar a capital. Ele consegue deter o ataque dos alfatianos. Ele consegue salvar a filha do imperador na época lá, que morre durante esse negócio. E nisso ele casa com ela depois, acaba se declarando o novo imperador, ele próprio. E pronto, decide botar Tiates de volta em curso, digamos assim. Ele fala, não, eu vou ser o cara que vai... acabar com essa linha de decadência. Então, quando o jogo começa, o Tinkol já tá no poder há muitos anos, já há décadas, já uns 30, 40 anos que ele expulsou os alfatianos, tá aquela tensão ali, e agora ele tá tentando trazer Tiates de volta à sua glória. Se você vai quiser fazer parte das legiões de Tiates, etc, etc. Então, essa é a história como os tiatianos a conhecem. E agora a gente vem para o que é ser um povo tiatiano. Como eu já falei, você pode vir de vários lugares de Tiates, e os tiatianos têm uma tradição que varia de povo para povo, mas você tem muito essa coisa de olhar o outro sem julgamento antes de você saber de que se trata a pessoa. Porém, outro lado que a mina falou, de que os tiatianos realmente estão sempre assim de olho numa vantagem e tal, eles têm isso também, tá legal? Quando a gente fala de brasileiro, é que brasileiro tem um negócio do jeitinho, todo brasileiro, por mais honesto que seja, né, tenta lá dar... Vale pra tiatiano, galera. Eles também têm isso, entendeu? Eles têm essa de que, bora ver aí de que se trata, e se você for um tiatiano mais pro lado negro da força, do mal ali, você vai querer trair a galera. Se você for mais bonzinho, você vai no mínimo tentar tirar sua vantagem sem dar desvantagem pra ninguém, mas você não vê um problema nisso. Então isso é uma parte da aura tiatiana. E os tiatianos, eles têm vários povos misturados com eles. Tanto tem os tiatianos originais, que hoje em dia é uma mescla completa, não dá pra falar, é meio um Brasil ali. Tem os Hattianos, que são uma galera mais assim, branquinha, com cabelo, né, como se fosse o pessoal ariano ali, um pouco, mas não exatamente. O pessoal das Ilhas das Pérolas, das Ilhas da Pérola, são como se fosse assim, a África, lá do norte da África, assim, Etiópia, Somália, essa galera aqui, africana, que eles não são escurão, que nem, por exemplo, da galera da Nigéria, né? Eles são um pouco mais o pessoal da Eritreia, tipo, eles são um marrom bobom. E aí o pessoal das Ilhas da Pérola é por ali também. E as culturas são semelhantes. Se você pega e estuda essas regiões pra fazer o seu personagem da Ilha das Pérolas, você tá fazendo certo, porque é onde eles foram baseados. E no caso da galera asiática, que é na Ilha de Okala, é uma ilha gigantesca que representa meio que a China, no período medieval. Então, se você estuda o povo Han, etc., você tá usando muitas culturas que dá pra usar legal pra cá também.
E essas culturas, elas têm tradições, e quando a gente estuda sobre elas, a gente vai ver que eles botam no livro também que, por exemplo, às vezes não são agradáveis, mas é assim. Uma delas é que, no caso da galera asiática, as mulheres não eram para lutar. Mulheres tinham o papel de ficar em casa, em geral, a grande maioria delas. Então, se você é de Ocalha e você quer fazer uma personagem feminina, você vai ter esse negócio que o povo não quer ver você lutando. Agora, no Império, ninguém tá nem aí pra isso, até porque eles têm uma tradição de Amazonas, de mulheres guerreiras que vem lá da Valência ainda. Vale o mesmo pra Ilha das Pérolas, onde homens e mulheres são esperados se tornar o melhor possível que eles podem em qualquer coisa, seja pescar, seja lutar. Agora, se você é de Ocalha, você tem essa cultura asiática, vai ter os monges, vai ter a galera Shaolin, mas vai ter essa desvantagem no caso das mulheres. Isso não impede em teatro de ninguém de tentar nada, não existe lei nenhuma que divida homem de mulher nesse ponto, do ponto de vista do Império. E agora, quais são os personagens que dá pra fazer aqui? Bem, em Tiatis a gente vai ter de tudo. Os tiatianos são muito orgulhosos de ter um respeito por todas as culturas e por isso por todos os imortais. Então eles têm magia clerical muito forte, especialmente da Valérias, que é a deusa da paixão e da batalha, e da Vânia, que é a deusa da conquista e da guerra. Então essas são os grandes imortais que eles veneram, mas eles veneram vários outros também, como Corotico, que é o deus da sabedoria e da esperteza, que é o deus que vem lá das Ilhas das Pérolas, mas é venerado em toda a região do Império, e muitos outros. Então eles têm esse respeito, e pra eles isso é uma grande força, porque veja bem, Alfate, galera, é um nível de magia, assim, que quando eu mostrar em termos de número depois no livro dos mestres, vocês vão ver como é que eles não limaram o planeta inteiro ainda. E a resposta é porque eles são tudo doido. A galera de Alfate é muito egoísta, os feiticeiros só querem ficar pra eles ali, eu vou falar mais no vídeo sobre Alfate, só que isso é o motivo que eles não conseguem se organizar pra sair limando o planeta inteiro. E Tiatis aprendeu com os Alfatianos, eles têm muitos magos também. Claro, nem de leve o poder que um Glantriano tem, né? Vai ver o livro lá, galera, ou os Alfatianos, mas muitos são muito fortes. E eles têm muitos sacerdotes poderosos também. Então eles podem usar esse poder mágico pra deter. Além disso, isso é uma outra diferença gigantesca, né? Enquanto o Império de Alfate representa o caos, não necessariamente o mal, ok? Em Mystara não tem isso de bem e mal, não. Eles têm essa coisa assim meio ambígua. Então, mas enquanto o caos é Alfate, a ordem é Tiatis. Então Tiatis tem essa eficiência que a gente imagina nas legiões romanas. Todo alfatiano é muito orgulhoso de ser muito eficiente, prático, sabe fazer as coisas, que se um general daqui vai pra uma região lá no outro canto do Império, o pessoal vai saber lutar do mesmo jeito e vai saber quais são os comandos das bandeiras das legiões e tal. Então isso é muito fera, sacou? Quando você joga de Tiatiano. E aí não preciso dizer que guerreiros de Tiatis são muito top. Eles têm várias regras dando exemplos de como deixar um jogo em Tiatis um pouco diferente da ponte de regra. Eles usam, por exemplo, trocar a C por uma forma de absorver dano. É muito, muito interessante. São detalhes que eu vou entrar depois quando a gente for jogar em Tiatis mesmo, né, até com os jogos com chat. Mas essas regras são para mostrar que você, se for fazer um guerreiro em Tiatis, você vai preocupar primeiro com a minha cultura, da onde eu vim, meu povo, para escolher minhas armas, e quais são as armas da legião que eu vou lutar com. E aí esse aí vai ser o seu guerreiro. E depois você pode escolher se o seu personagem, tanto faz qual é a classe dele, vai fazer parte de alguma das ordens militares de Tiatis. Né? Tem a ordem da Dama Cinza, que venera a Valência, lá, a Imperatriz ainda, e também a Vânia, a deusa da guerra e conquista, tem a ordem disso, tem várias ordens super especiais que você pode fazer parte, e com isso ter lugares para dormir, etc. Tem a ordem dos gladiadores. Beleza. Quais são as classes especiais de Tiatis? Além de feiticeiro, sacerdote, né, dos guerreiros, a gente tem duas que é só únicas do Império, só tem no Império. Uma delas são os Foresters. O pessoal que viu nosso vídeo sobre as classes perdidas de Mystara, lá eu detalho o Forester bastante, mas aqui eu vou contar qual é o básico dele. O básico dele é que um dos povos do Império é um dos clãs elfos que ficou na região e não foi lá pra Alfheim. A galera, né, de Alfheim sabe que é a terra dos elfos. Os elfos foram pra lá, foram embora pra aquela região e ficaram por ali. E tem alguns poucos clãs que se espalharam em Mystara, né? Tem um clã que ficou lá em Rotage, tem um clã, e tem o clã daqui que é Vialia, que é um clã que meio que se espalha de um pedaço aqui de Tiatis e vai lá pra Caramecos. Caramecos sendo um grande ducado de Tiatis quando começa a campanha. E Vialia fez uma aliança com o imperador já lá no passado, dos primeiros imperadores. Ó, nós somos parte do Império, estamos de boa, só que a gente quer que vocês entendam a nossa cultura mesmo. Então vocês vão ter que mandar alguns dos filhos e filhas de vocês pra gente. E aí o Império manda filhos e filhas deles, que os pais estão afim, aceitam, pra morar e viver com os elfos. E essas crianças aprendem não só o respeito pela natureza e as leis de Isundal e Mealiden, como também a magia elfa. Eles se tornam os Foresters. E os Foresters, eles não são Ranger, galera. Eles são meio que eles são tipo os únicos humanos de Mystara que conseguem usar magia e lutar ao mesmo tempo. Ele é muito fera. Você joga como se fosse um elfo, só que você é humano. E não só você tem esses poderes todos aí,
como você tem um respeito enorme em todo o Império, porque você é considerado parte das legiões imperiais, assim, da elite do Império. São os Marines, são a tropa ali de elite da galera imperial. Então, esses são os Force. Outra classe única que nasceu lá nas Ilhas das Pérolas, né, que é o pessoal do africano, são os Rakes. Os Rakes, eles já vêm de uma tradição muito mais antiga do que só o Império. Toda a galera tudo que você pegar de cultura, de que sejam dos povos africanos em Mystara, eles têm direito a fazer Rakes. Rakes são os ladrões que não são ladrões. E por que a gente fala assim? Porque não tem nada a ver com ladrão, tem a ver com ser o furtivo, o aventureiro furtivo. E o Rake, ele é como se fosse a classe ladrão do Dungeons & Dragons, só que com a habilidade de... Eles perdem as habilidades tipo de roubar, matar gente com backstab, essas coisas, que não tem nada a ver pra eles, e eles ganham a habilidade de simplesmente desviar do perigo nos momentos mais terríveis. Então, você consegue regularmente não tomar dano nenhum de nada. O que a gente conhece na quinta edição como habilidade de desviar, eles têm isso desde o começo do jogo para várias coisas. Então, esses são os ladrões não ladrões, os Rakes. Para fechar esse vídeo aqui contando sobre essa galera fantástica de Tiaats, eu vou contar sobre uma das ordens que é aquela que, né, quando a galera ouve, quer virar deles. Tanto faz se você é dos Forsters ou não é, ou o que você seja. Que são os Cavaleiros do Ar de Querendas. Querendas, né, como vocês podem ouvir, é o terceiro dos irmãos ali de Tiaats. Eles se especializaram em lutar no ar para poder ser um contraponto aos barcos voadores de Alfatian. Então você imagina a galera montando dragão, galera, montando grifo, Pegasus. Grifo e Pegasus é meio que o começo ali. Quando você vai subindo de estágio, você começa a fazer amizade com os dragões neutros de Mystara, né? Lembrando que Mystara não segue a tradicional forma de dragão cromático é do mal e dragão metálico é do bem. Eles não têm essa estrutura em Mystara, ok? E no caso dos dragões, os dragões, por exemplo, brancos e azuis são considerados dragões. Vários deles são dragões neutros. São dragões que são... tipo, eles não têm um problema com a humanidade. E alguns desses dragões apoiam o Tinkol primeiro e o Império desde o começo. E são, tipo, guerreiros juntos com o povo de Querendas. Só que viagem. E nisso eles têm umas regiões ali em Querendas. Querendas, eles se colocaram, tipo, num lugar com uns morros grandes e uns campos muito vastos. Que funciona como um aeroporto mesmo. A galera vai lá e pousa com seus grifos e dragões. E faz os treinamentos aéreos. E essa é uma das ordens militares que você pode tentar fazer parte de relativamente cedo, né? E já pegar o primeiro animal, depois vai subindo. E com certeza é um motivo para muita aventura. Com isso a gente conclui o primeiro vídeo sobre Tiaats. Lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre ser um Alfatiano, um desses feiticeiros alucinados aí da Terra da Magia. Não perca!